Boa noite a todos, queridos irmãos. Boa noite àqueles que nos assistem de suas casas. Acharam que eu estava sem minha cola, mas a minha cola está aqui, né? Eu já coloquei ela cedinha aqui. É um momento de gratidão, a oportunidade de aqui estarmos, né? E podemos refletir nesse mês especial de 102 anos dessa casa e podermos refletir um pouquinho em que o Espiritismo tem contribuído ou pode contribuir para a nossa saúde, para uma saúde integral. Não somente sob o conceito da OMS, mas uma saúde que vai além desse conceito, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade. Mas dentro da doutrina espírita, nós entendemos que nesse conceito falta algo, né? Falta um pouquinho, uma coisa importantíssima que nós vamos estar pensando, refletindo hoje. Então, a OMS entende que fisicamente o indivíduo pode até não ter determinada doença, aparentemente está com o seu físico funcionando direitinho. Mas se a sua mente, se as suas relações familiares, as suas relações afetivas não estão bem, se ele não consegue se integrar, né, no seu ambiente de trabalho, se ele se sente tumultuado, né, extremamente ansioso, então, segundo esse conceito da OMS, ele não poderia ser considerado saudável, né? Porque alguma coisa não está indo bem, não está funcionando bem. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que muitos de vocês devem conhecer, porque ela tem livros como A Felicidade, Mentes Ansiosas, Mentes Depressivas, faz muita palestra, tem um podcast, né, na internet. Então, ela coloca que seus pacientes, além do tratamento medicamentoso com seus pacientes, sempre que possível, ela os levava a uma reflexão mais profunda em relação à vida. Então, ela diz em suas palestras, né, que é necessário nós buscarmos o bem-estar pleno. E esse bem-estar pleno passa por analisarmos o sentido da vida. E ela diz que o sentido da vida é usar o talento, o nosso talento. E todos nós temos os talentos, os nossos talentos. Que seriam esses talentos? As nossas conquistas, né? Já de outras existências. Eu estou acrescentando, porque eu não sei se ela é espírita, né? Porém, a fala dela é muito parecida com o que traz a doutrina espírita. Inclusive, no próprio livro Felicidade, lá na bibliografia, ela cita o Livro dos Espíritos, ela cita algumas obras espíritas, então eu acho que ela tem, né, um certo conhecimento. Então, ela diz que é preciso olhar para dentro, que nós precisamos olhar para dentro, para que nós possamos nos reconhecer. Então, ela cita 5 coisas fundamentais. Primeiro, o autoconhecimento. Como é que eu vou saber o meu talento? Como é que eu vou saber usar esse talento? Como é que eu vou saber o que eu estou fazendo nessa existência? Que rumo, que rota seguir? Isso depende do autoconhecimento. O autoconhecimento que os antigos filósofos já falavam desde as mais remotas eras. Depois, ela fala de um segundo item importante, que é o conhecimento. Então, ela diz que é necessário estudar. Ela diz que é necessário saber das coisas. Mesmo que não seja esse estudo acadêmico, mas que a gente se interesse por algo e procure conhecer um pouquinho daquilo. Depois ela disse que é necessário um terceiro item, que é a coragem. Por que coragem? Porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento de mim mesmo, que eu observo determinadas coisas, eu preciso ter coragem para agir.
Eu preciso ter coragem para escolher a minha rota ou para mudar de rota. Isso tudo depende da coragem. Depois ela fala de resiliência. O que seria resiliência? Dentro de psicologia, resiliência é a capacidade de enfrentar as adversidades sem se perder. Ou, quando nós enfrentamos uma adversidade, a gente pode até por um momento balançar, a gente pode por um momento chorar, sentir, sofrer, mas a gente não deve ficar nessa sintonia o tempo todo. A gente precisa continuar. Então, ela diz que quando você busca o autoconhecimento, o conhecimento, a coragem e a resiliência, você alcança um novo passo, que é a ressignificação. O que é essa, que ela chama de ressurgência? Ou seja, é a mudança que você escolhe na sua rota. Então, é como se você ressurgisse realmente. Porque você vai mudar tudo aquilo que você reconheceu pelo seu autoconhecimento que não estava funcionando, não estava exatamente do jeito que você queria. Então, você ressurge. Então, é maravilhoso quando ela fala disso aí, que, na verdade, o que ela fala é o que nós vamos falar dentro do conhecimento espírita. E eu escolhi para nós refletirmos hoje uma obra da Joana de Ângeles, do espírito Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência. Joana de Ângeles e o espírito Joana de Ângeles, que é a mentora do médium Divaldo Pereira Franco, ela traz uma série psicológica de 16 livros. Qual o objetivo da série psicológica? Justamente do autoconhecimento, do reencontro com a nossa essência. Esse é o objetivo dessa série. Momentos de Saúde e Consciência é o 4º livro dessa série. E nós vamos pegar, olha o item que eu escolhi, o capítulo que eu escolhi, Saúde e Bem-Estar, porque nós estamos falando disso, saúde e bem-estar. E, na verdade, nós estamos falando de uma coisa que a gente quer muito. Quem é que não quer a saúde e o bem-estar? Não tem. Todos nós queremos. E nesse mundo frenético em que nós nos encontramos, nós vemos uma busca intensa pela saúde e pelo bem-estar. A cada dia surge um suplemento milagroso. Caríssimos, porque todo suplemento é caro. E é aquele suplemento que enche os nossos olhos, porque ele promete uma verdadeira transformação no corpo humano. E ainda tem aquela coisa, mas é natural. Tem a mídia, os interesses dizendo que é totalmente natural e eficiente. Então, tem, hoje em dia, a questão de que todos nós temos que ter músculo, massa magra, para envelhecermos bem. Então, tem gente que quase morre na academia atrás da massa magra, que às vezes foge. Eu não sei por que ela foge, mas foge. Porque ter a massa magra é garantia de que você vai envelhecer bem, com saúde e bem-estar. É óbvio que tem a verdade nisso tudo. Mas a massa magra, o músculo, o suplemento, eles representam a garantia da nossa saúde plena, realmente. Pode ser um caminho que a gente utiliza, Então, ela nos fala neste livro o seguinte: à medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista interior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Olha o que ela está falando. Algo que vem de dentro para fora. Então, eu posso me acabar na academia, mas eu posso não me amar. Eu posso não me aceitar. Eu posso não ser grata pelo meu corpo, que é um instrumento do meu espírito, é um instrumento de avanço, de trabalho, de conhecimento. Então, alguma coisa vai ficar capenga.
Eu posso estar lá na academia, né? Malhando, 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 mas eu chego em casa, eu sou extremamente impaciente e irritado. Não tenho paciência com nada, sou irritado. Então, a minha saúde vai ficar capenga. Se eu não consigo me relacionar, né? Se eu não consigo buscar uma harmonia interna, porque é disso que a Joana está falando. E esse coincide com o que a doutora Ana Beatriz falou? Coincide, né? Que é o autoconhecimento, é a coragem para mudar o que a gente acha que não está muito legal. Tem tudo a ver com o que a doutora Ana falou. E também o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, fala assim, fala o que eu estou falando aqui. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da harmonia da alma, gente. É a harmonia da alma. Né? Dentro desse contexto maior, levando em conta, nós, enquanto espíritos, a saúde, como diz Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma. Essa é a visão espírita, né? Então, a gente vai pedir à nossa amiga Márcia para botar uma gravura aí. Eu trouxe 3 gravuras para a gente olhar. A princípio, a gente vai até achar engraçadinha, né? Conseguiu, Márcia, me auxiliar hoje. Estão vendo? Uma beleza, né? Olha, a mente tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que ela explode. Para mim, ela explodiu aí e saiu. Saindo. E a gente vai observar que, em sua maioria, o que está saindo dessa mente está relacionado às coisas da matéria, né? As nossas ambições, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer muito, né? Isso aí. Então, na verdade, a nossa mente, Joana de Ângeles usou uma palavra engraçada. Ela diz que a mente vive entulhada. Olha, tanto é que na introdução desse livro, Momentos de Saúde e Consciência, ela diz que a psicologia moderna, principalmente a transpessoal, convida o ser ao autoencontro e à libertação do entulho moral, mental e moral. Então, o que ela quer dizer? Que a nossa mente está entulhada de coisas, né? Então, e além das coisas materiais, a gente pode dizer que ela vive entulhada de preocupações, vive entulhada de desejos, né? Não só de coisas materiais, mas talvez as coisas materiais dominem até, né? Seja a maioria do nosso entulho. Márcia, figura 2. Aí, será que nós estamos assim? Vamos ver aí. Qual a primeira gravura? Ninguém está, né? Ninguém se identificou. Vamos ver se a gente se identifica com a segunda. É cabeção, né, gente? Conseguiu? Olha só, então vou adiantando enquanto a Márcia vai colocando. Um estudo realizado, aí é ciência falando, tá? Pode botar quando você conseguir, Márcia. Um estudo realizado por cientistas da Pensilvânia, da Universidade da Pensilvânia, eles detectaram exatamente isso aí, que 91% das preocupações nunca se materializaram. Eles fizeram pesquisa com pessoas, anotando as preocupações durante muito tempo, né? E depois eles iam verificando dessas preocupações o que realmente aconteceu. Nada. Porque esse 91%, né? E a cabeça fica como? Cadê o corpo da pessoa? Não tem corpo, só tem cabeça. Cabeça infla, né? Vamos assim dizer, com as preocupações que, na verdade,
na grande maioria, elas não vão acontecer, né? Então, eles disseram que os nossos medos mais frequentes, na verdade, não se tornam realidade e não mereciam ocupar a nossa atenção. Olha o que eles dizem. Não mereciam ocupar a nossa atenção. Por quê? Porque as preocupações que não se confirmam sugam, gente, a nossa energia. Por quê? Porque o pensamento é força que gera vibrações, gera ondas que se espalham, que exteriorizam, criam em nós um campo vibratório. Então, se o nosso campo é de ansiedade extrema, de preocupações, nós não conseguimos realizar mais nada, porque aquilo ali fica e vai nos consumindo durante muito tempo. E a gente perde o sono, a gente não dorme por uma coisa que, na maioria das vezes, não se concretiza. Não é? E a gente, às vezes, não consegue fazer mais nada, não consegue se concentrar naquela nossa rota pelas preocupações, né? Então, realmente, essas preocupações sugam a nossa energia, sugam o nosso fluido vital, né? E vai consumindo as nossas horas. Por isso, os cientistas dizem, né, que nós não deveríamos nos desgastarmos tanto com essas preocupações. E aí o que acontece? Quando a gente mergulha nessas angústias, nessas preocupações, né, nesses anseios, nós passamos por uma etapa que é o que está na terceira gravura que a Márcia vai colocar para mim, né? Nessa terceira gravura, a gente vai chegar ao ápice dessas aflições, que um remédio, um comprimidinho para dormir, né? O outro para sorrir, o outro para trabalhar, para rir, né? Enfim, nós podemos nos tornar dependentes do comprimidinho. Evidentemente que a gente fala que o remédio ele é necessário para algumas pessoas, em alguns momentos da vida, ele se faz necessário. Mas o que acontece hoje? Nós observamos um número indiscriminado de medicamentos e de pessoas muito jovens usando as medicações controladas, não é? Que, de repente, poderíamos encontrar outras rotas, outras alternativas. Então, ninguém está livre de precisar usar o seu remédio controlado, né? Mas nós temos que entender, buscar, analisar se não temos outros meios de, por um tempo, usar, mas evitar, né? Não usar pela vida inteira e etc. Então, a criatura, obrigada, Márcia, a criatura humana, diz Joana nesse livro, que torna-se o que pensa. Porque o que pensa é energia que se materializa. Então, a criatura humana torna-se o que pensa e o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Então, se nós batemos naquela tecla, né, do egoísmo, do desânimo, do pessimismo, não sei o quê, de chegarmos a uma fixação mental, então a gente avança para a condição de dependente da medicação. E a gente normalmente tem muita dificuldade de deixar o caminho. Então, a criatura vai se enrolando, quando se fixa no negativo, nas dificuldades, vai consumindo as forças, e Joana fala: não te atenhas nos atavismos infelizes, revivendo-os,
comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal, porque eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Somos nós que temos que deixar, né? Somos nós que temos que dar um tempinho. Somos nós que temos que nos afastar da negatividade, porque a negatividade não vai se afastar de nós. Não vai ficar ali, né? E vendo aquela onda, e além da nossa dificuldade, vendo aquela onda que nós formamos, né? Pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, ainda tem um agravante de nós termos os espíritos desencarnados que estão também mergulhados nessa mesma onda e se aproximam de nós. Se afinizam conosco através de quê? Dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Então, nós vamos ver aí que tudo começa no pensamento, como diz o Espírito Emmanuel. Então, nós não devemos estacionar rotulando-nos como infelizes sem qualquer esforço de renovação. E ela continua: esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis e perturbadoras. Ela não disse assim, olha, deixa de lado logo as ocorrências desagradáveis. Ela diz o quê? Esforça-te por desconsiderar as consequências desagradáveis e perturbadoras. Porque, às vezes, quando a gente está lá no olho do furacão, no conflito, a gente nem pensa em pensar diferente. Porque nós estamos tão absorvidos, tão consumidos, como aquela primeira cena lá, a nossa cabeça entulhada, que a gente não consegue perceber uma situação diferente. A gente não consegue, às vezes a gente não consegue orar. Estou brincando? Não. Às vezes a gente não consegue fazer uma oração. Quando nós estivermos nessa situação, estamos entulhados. Vamos lembrar da Joana de Ângeles. Estamos entulhados, né? Então, o que ela fala? Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Ela não está querendo dizer com isso que a gente não vai planejar, que a gente não vai desejar, né? Ela não está falando isso. Ela está falando quando nós nos deixamos levar por pensamentos que nos consomem, nos destroem. E consomem o nosso, começa no pensamento e vão refletir no corpo físico, que é onde aparecem as doenças, os distúrbios, né, que refletem. Então, o Espírito Emmanuel diz que todos nós, encarnados na Terra, somos doentes, né, doentes pedindo alta. O que quer dizer isso? Porque nós ainda estamos distantes da perfeição. E se estamos distantes da perfeição, nós trazemos a nossa alma ainda adoecida, né? Pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, ainda a nossa alma ainda é adoecida. Mas em cada reencarnação nós estamos tendo a oportunidade de ressurgência, como diz a psicóloga, né? De nos observar, de trabalhar dentro de nós e ressurgir. Então, todos nós que estamos aqui nos sentimos, por vezes, enfraquecidos. Mas o que a Joana está dizendo para a gente? Continue seu trabalho. Continue no seu propósito. Como o Cristo falou, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. É fantástico isso. Porque o Cristo não disse, abandone a sua cruz e venha. A gente queria que ele falasse isso, né? Mas ele falou, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele sabia que cada um de nós com as nossas dificuldades, né? Então, continua Joana, afirma a sabedoria popular com propriedade. Pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, realização. Então, pedra que rola não cria limo. Então, se a gente criar limo, é porque a gente não está rolando,
né? Nós não estamos em movimento, não estamos nos movimentando em prol desse nosso crescimento. Aí a gente vê que a doutrina espírita, como ciência, como filosofia, como religião, ela tem um impacto significativo na nossa saúde. Quando nós compreendemos que somos espíritos imortais, que a vida nos é oferecida para que esse espírito se desenvolva, para que esse espírito deixe para trás, né, muitos vícios, muitos equívocos e construa uma nova rota, a gente começa a ver a vida num outro sentido. A gente começa a ver que é muito importante estarmos aqui, mesmo com as pedras, com os pedregulhos em nossa caminhada, porque há um propósito divino de aperfeiçoamento, que a todos nós é ofertado esse propósito. Então, a gente entende a morte de forma diferenciada, né? Que na morte a gente deixa essa existência física, deixa esse corpo que nos foi instrumento de crescimento e segue a nossa rota. E a gente segue adiante. Então, a gente entende a reencarnação como outras oportunidades. A gente entende que sofrimentos existem, eles são reais, porque são frutos de uma lei de causa e efeito. Então, se em algum momento eu semeei o mal, como é que eu vou como é que eu vou colher o bem? Né? Se eu semeei os equívocos, o resultado desses equívocos será de dor, de sofrimento. Então, a doutrina nos ensina a perceber a vida de uma forma diferenciada. Então, Joana diz: podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Pode e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Mas esse ambiente não é só o ambiente físico, porque às vezes a gente quer mudar os móveis da casa, que é natural. A gente quer dar um up na nossa casa, mas não é só o ambiente externo que a Joana fala aqui. Ela fala do ambiente no qual nos encontramos. Então, nós estamos no ambiente externo, mas temos o nosso ambiente interno. Então, nós vamos falar agora um caso que é importante para a gente entender. Tem um médico que ele é espírita, autor de livros, inclusive ele é presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, que é o Dr. Décio Iandoli Júnior. Muitos devem conhecer, né? E assistindo algumas palestras dele, inclusive quando fala de saúde, uma vez ele contou esse caso que eu achei muito propício, porque a gente consegue entender melhor. Ele, como médico cirurgião, né, do aparelho digestivo, ele acompanha vários pacientes com câncer, né? Faz cirurgias e algumas de suas palestras ele conta até as experiências, né, do seu trabalho dentro da visão espírita, né, que é diferente da medicina materialista ainda. Então, ele uma vez falou uma coisa, eu fiquei pensando que a princípio a gente fica assim, porque ele disse: muitos dos meus pacientes desencarnaram com câncer, mas morreram curados. Ele falava isso. Aí a gente pensa, mas como assim? Desencarnaram com câncer, mas morreram curados. E ele afirma também que muitos dos seus pacientes se curaram do câncer, curados do câncer físico, mas não foram curados. Né? Isso aí tem uma profundidade. Vamos entender como é que é isso aí. Então, ele disse que logo no início de sua carreira, num hospital público em Santos, ele tinha um paciente com câncer muito grave no esôfago, que já não conseguia nem engolir e estava com metástase. Então, ele com a equipe médica, logo no início, ele ainda era novinho, né? E a equipe médica determinou que fariam nesse paciente uma cirurgia, era como se fosse um paliativo, mas que pelo menos ele ia conseguir engolir, ia melhorar um pouquinho a condição de vida. Então, o doutor Décio foi lá e perguntou para ele: a gente vai fazer essa cirurgia na tentativa de aliviar o seu sofrimento, mas eu preciso falar com a sua família.
Aí ele falou assim para o médico: doutor, eu não tenho família. Mas como assim? Você não tem ninguém que eu possa chamar, que eu possa conversar? Então ele falou: não, eu tinha uma família. Eu tinha uma esposa, a minha filha, só que eu era alcoólatra, doutor. E a minha mulher não aguentou e me deixou. E ele ficou muito tempo no vício, até que, já doente, ele resolveu parar de beber. E doutor Décio falou: mas eu preciso falar com alguém da sua família. Você tem notícia da sua ex-esposa, da sua filha? Ele falou assim: eu acompanho de longe. A minha ex-esposa já faleceu, mas a minha filha tornou-se médica e atua em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Então, o doutor Décio foi lá, anotou o nome da médica, da filha, e combinou com a equipe que ia ligar para essa filha. E ele fez isso. Ele ligou, né, se apresentou e falou para ela que ele era médico e que estava no hospital, o pai dela estava internado numa situação de câncer grave, que ele e a equipe resolveu fazer isso, e que alguém precisava saber da família. E ela disse: mas eu não tenho pai. Foi isso que ela respondeu para ele: eu não tenho pai. Eu falei assim: não, eu sei da sua situação, mas mesmo assim, ele está nesse hospital, deu o endereço, está na enfermaria tal, tá? Estou passando todos os dados para a senhora. A cirurgia seria na segunda-feira. No domingo, o doutor Décio foi passar a visita e viu que tinha uma pessoa na cabeceira do doente. E ele foi perguntar para as meninas que ficam na recepção: quem é aquela senhora? É a filha dele, doutor. A essa altura todo mundo já sabia, né? É a filha dele, doutor. Aí ele falou: então eu nem vou lá, vou deixar os dois. Quando foi segunda, ele operou, a cirurgia foi bem, né? Ele conseguiu responder bem à cirurgia, e no dia da alta, quem estava lá? A filha. A filha foi buscar o pai, levou o pai para casa, né? E o doutor Décio ficou muito satisfeito e ficou muito feliz. Mas no pensamento dele, do doutor, ele falou assim: gente, esse é um caso tão difícil que ele não vai viver muito. Não deve viver muito, mas pelo menos vai ter alguém que cuide, né? Vai ser bem tratado. E tá bom. Passaram-se 5 anos, o doutor Décio estava no consultório e apareceu. Quem apareceu? Aquele doente. O doutor Décio achou que estava vendo espírito, né? Ele conta na palestra, muito engraçado: eu achei que eu estava vendo espírito, né? E veio o paciente: doutor Décio, lembra de mim? Eu estou aqui. Eu fico com muita alegria, muito alegre. E aí, doutor Décio, eu estou vendo, deixa eu te tocar mesmo para ver se é real ou é espírito, né? E lá estava o homem. E ele virou e já falou assim: doutor Décio, a melhor coisa que me aconteceu na vida foi esse câncer. Porque a bebida tirou a minha família. E o câncer me deu de volta. Estou vivendo com a minha filha, tenho 2 netos lindos, brinco com eles. Então, eu aqui estou, grato por ter passado pelo que eu passei, pela oportunidade de aprender. Aí, doutor Décio, muito feliz, falou: mas que bom. E o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei: é porque a minha filha pediu para eu retornar para fazer uma avaliação do meu caso, né? Porque passaram-se 5 anos. Depois de 5 anos, né? Ele foi fazer a avaliação. Aí o doutor Décio falou assim: olha só, o que você combinou mesmo com o seu câncer? Eu combinei que eu não mexo com ele, mas ele também não mexe comigo. Aí, doutor Décio, tá aí. A gente vai mexer no que mais? Tá tudo certo, seus exames. Aí ele trouxe os exames que tinha feito, né? Tudo dentro do estabelecido. Ele não ficou curado. A doença estacionou, estabilizou. Fisicamente, ele não estava curado. Mas esse é um caso que o doutor Décio considera que houve
uma cura real, né? Então, Dr. Décio até cita na palestra, lembrando de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz fala: as células do nosso corpo são animálculos infinitesimais que se revelam domesticados. Animálculos quer dizer são animais, infinitesimais quer dizer são animais microscópicos, que eles agem sob o comando de quem? Do Espírito. Então, essas nossas células estão sujeitas às disciplinas do Espírito, ao pensamento do Espírito que as comanda. E Dr. Décio fala, mas a gente não comanda com a fala, com a voz, a gente comanda com a alma, com as mudanças que a gente realiza na nossa trajetória. Então, é nesse sentido que nós devemos pensar na cura, algo que vai transcender o físico, o corpo, né? Jesus realizou muitas curas físicas, mas nem todos ficaram realmente curados. E ele sabia disso, né? E a gente consegue entender por que não. Porque a cura real não é o remédio, não é o médico, não é o externo, parte do interno. Então ninguém pode fazer pelo outro, né? Os outros serão esses intermediários, mas a cura real nós mesmos fazemos. Então Joana fabulosamente diz: não basta pedires a Deus a ajuda, porém deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem-estar ou mal-estar, depende de ti. Então Joana encerra falando isso, né? Que esse bem-estar depende de nós mesmos. Porque o desequilíbrio, todo desequilíbrio, seja psíquico ou seja orgânico, ele é efeito e não a causa, né? Então, muitas vezes se cura o efeito e não se cura a causa. Então, por mais repetitivo que possa ser, por mais que a própria doutrina bata nessa tecla, né, é necessário que nós busquemos o autoconhecimento. Então, em 102 anos dessa casa, que é uma escola, que é um hospital, porque trata as nossas mazelas, escola, porque nos esclarece, que é um templo de luz, 102 anos, imaginemos. Quanto tempo esclarecendo, quanto tempo consolando. Então, quando nós abraçamos a doutrina espírita e começamos a estudar, nós vamos entender que não basta a gente estar presente nas reuniões. Não basta a gente tomar o passe, que é essa chuveirada psíquica que muito nos ajuda, porque renova as nossas energias. Como se diz, é uma chuveirada mesmo, quando a gente toma aquele banho, né? Aquele banho que nos renova, assim é o passe, né? São energias renovadoras. Mas, se nós não entendermos que é necessário algo mais, o que a gente faz? A gente fica dependente do passe, dependente da oração de outrem por nós. Mas a gente não faz nenhum movimento que ressignifique. E falando do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 102 anos de trabalho, eu lembro de uma situação que marcou a minha vida. E foi aprendizado que hoje eu peço a licença para dividir com vocês. Quando a gente diz que a casa espírita é hospital, muito antes da gente entrar aqui, os trabalhadores invisíveis aqui estão trabalhando, saneando esse ambiente, tanto aqui
quanto lá dentro. Então, quando a gente adentra aqui, nossa mente, a gente deveria pensar: estou na escola, estou no hospital. O que é necessário num hospital? Acolhimento, silêncio por parte daqueles que lá se encontram. Aqui também é necessário acolhimento, silêncio, mergulho em nós mesmos. Então, eu lembro que em um momento de aniversário da casa, que eu não lembro em que ano foi, mas uma pessoa muito especial estava aqui fazendo a palestra, Dr. César Soares dos Reis, que grande parte conhece, a gente chama de professor César Soares dos Reis. Nesse dia em particular, eu não estava nada bem. Em minha cabeça eu até pensei: vou ao centro e hoje eu não vou dar passe, vou tomar passe porque eu estou precisando reabastecer as energias. Estava remoendo coisinhas, né? A minha cabeça devia estar que nem aquela primeira cena que a gente viu, mas não eram coisas nem materiais. Eram frustrações, decepções, angústias que a gente vai, né, alimentando. E não estava nada bem. Então, o doutor César tem uma fala muito bela, muito poética. E quando ele começou, chegou aqui no microfone e já comecei a chorar. Só eu olhar para ele. E comecei a chorar, mas era um choro copioso que eu não segurava. Lógico que emoção pela fala dele também, que a gente sempre se emociona com a fala dele, mas era uma coisa muito diferenciada. Muito diferenciada. E ele falou, e eu prestei atenção, e meditei naquelas palavras, e chorava muito. Eu sei que quando ele acabou de falar e terminou a prece, eu era outra pessoa. Eu não tomei passe. Eu estava tão bem que eu não tomei passe. Porque a gente não precisa tomar passe sempre que vem à casa espírita. Porque o passe é medicação, o passe é remédio. E às vezes a gente também não está necessitando só a palestra. Só na palestra nós somos tratados. Nós precisamos entender isso. Que nós mas depende de quê? Da nossa conexão. Depende da nossa busca. Então, eu estava outra, né? Não estava mais com aquela angústia, não estava mais pensando aquilo, eu era outra, eu fiquei bem. Naquele mesmo dia, doutor César Soares, que não tem intimidade comigo, não me conhece, eu estava lá atrás, perto da porta, chamou, que tem intimidade com a nossa irmã Helena. Naquele mesmo dia, ele falou: Helena, a ambiência maravilhosa dessa casa, porque ele é vidente, né? Diferente de mim, que só estou vendo vocês, os encarnados. Mas ele, enquanto vidente, falou assim: uma moça que estava sentada lá atrás, nossa, eu observei um senhor de um lado e uma senhora de cabelinho branco que estavam afagando aquela moça, né? Que estavam transmitindo energias com um carinho imenso para ela. Por isso eu não parava de chorar, gente. Eu sentia. Licença, que essa é a parte da minha memória. Eu sentia que alguma coisa estava acontecendo, eu fui revitalizada. E quem era? Meu pai, seu Mário Gago, trabalhador da casa, né? Já desencarnado, e a minha mãe, Dona Rosa, de cabelinho branco, né? Os cabelinhos pareciam uma nuvem, e estavam ali, me tratando, me auxiliando. Então, quando a gente começa a estudar, a gente se encanta com aquilo que a gente que a gente não vê, mas que a gente estuda e que a gente, em determinados momentos, a gente percebe na gente, né? Uma energia diferente, uma tranquilidade. Cheguei daqui, um mal-estar terrível, um mal-estar, e saí outro. Por quê? Porque as nossas energias são renovadas, com certeza. Mas são renovadas quando nós estamos aqui. E quando a gente sai, como é que a gente vai manter essas energias? Se a gente continuar fazendo tudo que nos prejudica, e que nós sabemos que nos prejudica, a gente tem que abrir a casa espírita de segunda a segunda com passe.
E não é por aí, gente. Não é. Porque a casa espírita é um hospital que trata, que consola, mas é escola. Escola traz o quê? Esclarecimento. Porque são os esclarecimentos que podem nos fazer ver as coisas de forma diferenciada. Então, às vezes, a gente pensa que a gente quer a saúde, que a gente quer o bem-estar, para poder sair fazendo uma porção de coisas que lá na frente a gente vai cair no buraco. A gente vai cair no buraco, não é? Então, às vezes, na nossa vida, vem aquela doença inesperada. O que será? Por quê? O que será que essa doença quer trazer para mim? Quer me ensinar? Quer fazer que eu movimente o quê? Né? Para que a gente possa, mesmo que desencarnar todos nós vamos, mas que a gente possa, então, ao desencarnar, estarmos, como o doutor Décio falou, curados. Para que a gente possa realmente ter dado um passo importante nessa nossa trajetória reencarnatória. Então, a gente pode ir, deve ir para a academia, buscar a tal da massa muscular, que vai trazer, né, que a gente, daqui a pouquinho, ela vai ser importante para todos nós. A gente pode, né? A gente pode fazer muitas coisas. O que a gente não deveria é esquecer o verdadeiro significado da nossa existência física, o verdadeiro significado de estarmos aqui. Isso nós não deveríamos esquecer, né? Porque se nós esquecermos, nós só estaremos aumentando as angústias, as aflições da nossa caminhada, né? Então, quando Jesus nos convida e diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei. Ele dá, através dos seus ensinamentos, ele nos oferece a oportunidade de amenizarmos as nossas dores. Mas não depende do outro, depende de nós. O outro é o instrumento que nos auxilia, mas se nós não dermos o passo, continuaremos sem a ressignificação, sem ressurgir. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe em nossa caminhada e principalmente que nós possamos enxergar a casa, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, como todos os outros templos religiosos que ofereçam esclarecimento, que nós possamos enxergá-lo com respeito, entender a importância em nossa existência e o quão eles podem nos beneficiar. Muita luz a todos, muita paz. A gente agradece a irmã